Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus, estou aqui com meu amigo Jonas e hoje a gente vai falar de Corinthians, aí, atual campeão paulista, depois de 6 longos anos, mas a gente vai falar hoje sobre o polêmico campeonato mundial, né? O primeiro campeonato mundial que o Corinthians conquistou em 2000, que muita gente invalida, gosta de fazer piada, que não é possível, dois mundiais com uma Libertadores. Mas enfim, só para dando uma contextualizada para quem não sabe, o Campeonato Mundial de Clubes, ele é um campeonato para decidir supostamente o melhor clube do mundo, e os times que disputam são os campeões de cada continente. Porém, o Corinthians não tinha sido campeão do seu continente, mas ele tinha sido campeão brasileiro. E como o campeonato ia ser disputado no Brasil, o Corinthians foi convidado a participar do Mundial como representante do país sede. Mas, Jonas, você lembra como é que foi esse Mundial? Lembro bastante, né? Dei uma bela pesquisada, e além de história, né? Contada pelo meu pai e meus tios. A gente não era nascido, mas não é mais corintiano, a gente Então, tem que saber, né? lógico, né? Então, e cara, eu já vou falar aqui como foi mais ou menos a organização do torneio, né? Então é o seguinte, o campeão da Libertadores de 99 não foi convidado ao Mundial pelo fato que a organização do torneio começou antes das fases finais da Libertadores daquele ano. Então, o Palmeiras ficou de fora. Que grande Que azar, né? tristeza. Tristeza. Então, os participantes do Mundial foram definidos e seriam Real Madrid, que foi convidado por ser o campeão mundial de 98, o Vasco, campeão da Libertadores de 98, o Al Nassr, que foi o campeão asiático, o Raja Casablanca, que foi campeão africano, o Manchester United, que foi campeão da Champions League e também era o atual campeão mundial, o Necaxa, que foi o campeão da CONCACAF, América Sul e Central, e o último convidado seria o South Melbourne, convidado da Oceania, né? E claro, representante pai sede, o Corinthians, né? Que naquela época ainda não tinha conquistado a Libertadores, tinha feito sua melhor campanha justamente no ano anterior, que infelizmente aconteceu uma fatalidade que prefiro não comentar. E como já é explicado pelo meu amigo Matheus, como o Corinthians foi para aí, ele foi campeão do Brasileiro de 98. Porém, deveria ser campeão de Brasileiro de 99, certo? Também, né? Mas o Corinthians foi bicampeão brasileiro de forma consecutiva, então de qualquer forma seria o Corinthians de um jeito ou de outro. E o meu amigo Matheus vai falar um pouco mais sobre como foi a campanha do Gigantesco neste Mundial, certo? Certo, bom, na primeira rodada, o Corinthians venceu o Raja Casablanca por 2-0, com gol de Luizão e Fábio Luciano. E mais na segunda rodada enfrentou o poderosíssimo, né, Real Madrid, que supostamente seria muito superior ao Corinthians, né, em questão de time, mas foi um jogo bem parelho, o Corinthians conseguiu igualar as coisas com o Real Madrid, em certos momentos foi superior, mas acabou tomando o primeiro gol, para um gol bem sortudo, para não falar outra coisa, né? Um gol bem sem querer, diga-se de passagem, mas conseguiu a virada com dois gols do nosso querido Edilson Capetinha, que nome maravilhoso. E inclusive um dos gols muito lembrados, que foi um gol muito bonito, que ele saiu, que ele deu um rolinho, uma meia-lua no zagueiro do Real Madrid e acabou fazendo um gol, mas infelizmente o Corinthians acabou levando um empate e poderia ter levado a virada no final, porque acabou acontecendo em pênalti para o Real Madrid, que milagrosamente foi defendido pelo nosso gigante Dida. E aí o jogo acabou em 2-2, mas com gostinho de vitória por ter conseguido virar o jogo e por ser o Real Madrid, enfim. E no terceiro jogo, uma vitória do Corinthians conseguindo se classificar para a final aí. Não é isso, Jonas? Isso mesmo. E a gente falou do Corinthians, né, que é o tema principal, mas e o Vasco, hein? O Vasco ele conseguiu despachar o Manchester United com uma facilidade extrema, com show de Romário e Edmundo, lendários atacantes, né, da seleção brasileira e grandíssimos ídolos do Vasco, talvez os maiores. Eles conseguiram se classificar em primeiro no grupo, tendo a grande honra de disputar a final contra o Corinthians no lendário estádio Maracanã, antes daquela reforma para a Copa de 2014, então cabia muita gente naquilo lá. E cara, mesmo tendo um jogo, e mesmo sendo um jogo que tinha várias lendas em campo, mas sendo um carioca, Edmundo,
Romário, né, que fez 1000 gols, né, dispensa apresentações. Luizão, que viria a ser fazer uma grande dupla com o Tevez e ser campeão brasileiro do ano de 2005. Foi um jogo que terminou 0-0. Você acredita, mano? Nossa, Cara, é um difícil acreditar. Então conforme as regras do futebol, um jogo de mata-mata empatado vai para os pênaltis, né? Que é a loteria. E, cara, o Corinthians ficou a um pênalti de ser campeão. Um pênalti de ser campeão e foi provavelmente o maior batedor de bola parada da história do Corinthians, Marcelinho Carioca, bateu a última cobrança. Possível ele errar, né? Possível ele errar, né? Certo, Matheus? Nem tanto, porque ele acabou errando. Acontece. É. E, cara, com isso, com o Corinthians errando sua última cobrança, o Vasco tinha a chance de empatar e levar para as cobranças alternadas, né? Que é ainda mais apreensivo, né? Porque tu errar ali é praticamente a sentença de morte. Quem errou, acabou. E é quem? O Edmundo. Era impossível o Edmundo errar, né, mano? Também era impossível Já ele era. errar. E o resto é história, né, irmão? Fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians primeiro!